Olá, boa noite a todos e a todas. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de estudo morfofuncional humano. E na disciplina nós vamos trabalhar hoje a temática que é o sistema excretor, também conhecido como sistema renal ou sistema urinário, certo? O que esse sistema faz? Qual é a função dele? Qual é o conceito de sistema renal? Então nós temos o sistema renal, excretor, urinário, sendo um sistema que ele é responsável pela eliminação para o meio externo dos produtos resultantes da decomposição tanto de proteínas quanto lipídios e carboidratos, que é a decomposição de substâncias, de biomoléculas inerentes das nossas atividades orgânicas. E a partir do momento que a gente decompõe e libera esse material através da urina, a gente observa também a liberação de energia, a obtenção de energia. Então a urina, ele é o veículo de excreção com que o nosso organismo conta justamente para eliminar esses produtos que muitas vezes são tóxicos para o nosso organismo. Então, o sistema renal ele tem basicamente duas funções, e é claro que essas funções elas são bem amplas. Uma função que a gente chama homeostática, relacionada com o bom funcionamento, o funcionamento em equilíbrio do nosso organismo, e uma função endócrina, no qual ocorre a liberação de hormônios que irão atuar em órgãos alvos. Então, o que a gente pode falar? Que esse sistema ele compreende os órgãos que estão relacionados tanto com a produção, formação, tanto quanto a eliminação da urina. Fazem parte desse sistema os rins, os uréteres, a bexiga urinária e a uretra. E a partir daqui nós vamos falar de cada componente, bem como a sua função, que eles fazem, que eles contribuem para a formação e excreção da urina. Então vamos começar falando daqui dos rins. Então eu trago uma imagem que mostra os rins. Vale ressaltar aqui o número de 2, rim direito, rim esquerdo, um órgão em formato que a gente fala de feijão, né? Algumas pessoas por motivos de alguma doença pode ou não ter os 2 rins, mas no geral, é claro, normalidade são dois rins, direito e esquerdo, 2 uréteres, direito e esquerdo, uma bexiga urinária e uma uretra. Vale ressaltar que no caso do sexo masculino, a uretra ela pertence tanto ao sistema excretor quanto o sistema reprodutor, diferente da mulher. Então a gente vai começar falando dos rins e vamos falar de cada um órgão, bem como a sua contribuição para que o sistema renal, sistema excretor, sistema urinário consiga desempenhar a sua função. Então, como eu falei para vocês, os rins, ele é um órgão par, tem lado direito e lado esquerdo, está localizado na cavidade abdominal, posteriormente, ou seja, atrás do peritônio parietal, que é um tecido que está por ali envolvendo os órgãos da cavidade abdominal. Então ele está localizado mais posteriormente, um pouquinho na direção da 12ª vértebra torácica, atingindo a primeira, segunda e a terceira vértebra lombar. Quais são as funções principais dos rins? Os rins é responsável pela produção da urina. Então a função principal do rim é produzir urina, certo? E junto com isso, atrelada a essa função, existem outras funções. Por exemplo, uma função complementar, uma função endócrina, no qual ele produz hormônio, por exemplo, a aldosterona, produz uma vitamina B, produz a renina, um hormônio que é a renina. E a renina, juntamente com o sistema angiotensina e aldosterona, vão influenciar diretamente na nossa pressão arterial, no volume de sangue e na retenção de sódio e excreção de potássio. Além do mais, os rins é a principal fonte de produção da
eritropoetina. O que é a eritropoetina? Uma substância que vai estimular a produção de células vermelhas. Então é importante que a eritropoetina seja produzida para que a gente consiga sempre produzir essas células vermelhas, que são as hemácias, que dão a cor avermelhada ao sangue e que transportam o oxigênio e o dióxido de carbono. Então, além, é claro, né, da produção da urina, então a função geral dos rins é manter a constância, o equilíbrio do meio interno, que é indispensável à vida, ou seja, essa função homeostática. Os rins também, como eu falei para vocês, fazem o controle do volume hídrico, filtram o sangue e a partir daí, com o processo de filtração, consegue fazer a excreção de resíduos metabólicos das ações anabólicas do nosso corpo. Regulam a concentração de íons hidrogênio, sódio, potássio, fosfato e outros íons. Dessa maneira, controlando os íons de hidrogênio, de fosfato, né, de hidróxido, vai auxiliar na manutenção do pH sanguíneo, justamente com essa excreção de hidrogênio e reabsorção de dióxido de carbono, reabsorção de bicarbonato. Além do mais, os rins, eles sintetizam prostaglandinas, tromboxanos, eles também formam o calcitriol, que é uma forma ativa da vitamina D, chamada de vitamina D3, e também está relacionada com a degradação de alguns hormônios, como a insulina e a aldosterona. Lembrando que a insulina é um hormônio que faz com que haja uma diminuição dos níveis glicêmicos, enquanto que a aldosterona está relacionada com a manutenção da pressão arterial. Eu trago aqui uma imagem que mostra a localização anatômica dos rins. Como eu falei, ele está localizado aproximadamente pela 12ª vértebra da vértebra torácica, primeira, segunda, terceira vértebra lombar, localizada meio que acima da cintura, na região posterior, na região das costas. A gente consegue esse sentido mais costa do que frente, como eu falei para vocês. Então tem uma localização retroperitoneal, atrás do peritônio parietal. Os rins, eles são constituídos por, em média, 1.250.000 néfrons. Mas o que seria esse néfron nos rins? Por que os rins estão repletos desses néfrons? Porque o néfron, ela é a unidade funcional e estrutural do órgão. Então, o rim, ele é composto por diversos néfrons, que a partir daí vai haver a filtração do sangue. Então, nesse néfron, a gente consegue observar estruturas como, por exemplo, os glomérulos, que são estruturas que filtram o sangue. Por exemplo, filtram cerca de 125 ml de sangue por minuto no adulto masculino e 110 ml no adulto feminino. Vale ressaltar, por questão de anatomia, por questão da presença do fígado, o rim direito, geralmente ele é menor. Eles são algo suspenso, né? São envoltos por uma cápsula fibrosa, e ao redor dessa cápsula fibrosa possui uma cápsula adiposa que dá a sustentação dos rins. Então essas cápsulas, junto com o pedículo renal, ajudam a manter os rins na sua posição normal. Entretanto, é claro que os rins, eles movimentam um pouco, em média 3 centímetros, quando você está na sua posição de decúbito, né? Deitado, por exemplo. Quando você levanta, os rins, eles fazem uma pequena movimentação de até 3 centímetros, 2, 3 centímetros, tá? Então, mas eles ficam sempre suspensos devido a essas cápsulas que estão envolvendo ele. Então aqui a gente pode observar um corte frontal dos rins, mostrando que o rim, ele é um órgão que tem uma região mais externa, que a gente chama de região cortical, e uma região mais interna, que é a região medular. Essa região mais externa, o córtex
do rim, ele apresenta várias estruturas. Basicamente, a gente observa os néfrons aí localizados, certas estruturas do néfron aí localizado, e nessa região mais medular a gente observa o hilo renal. O que seria esse hilo renal? É uma estrutura que dá sustentação, que nutre o rim. Ele é composto pela veia renal, pelo nervo renal e pela artéria renal. E a partir daí, essas estruturas, elas vão nutrir, vão levar o sangue e trazer o sangue desse órgão. Então, o rim ele é altamente vascularizado porque ele precisa filtrar esse sangue. Então, o que a gente observa? Da região cortical do rim partem tecidos, estruturas que a gente chama de coluna renal. E a partir do momento que do córtex parte esse tecido, ele parte em direção à medula renal. E a partir daí separa o rins em que a gente chama de pirâmide renal. Então nós temos a pirâmide renal, né, que tem uma região mais basal e uma região mais apical. E nessa região mais apical a gente observa uma estrutura que a gente chama de cálice menor. E no hilo renal existem os cálices maiores, certo? Vamos falar um pouquinho dessa estrutura morfofuncional do rim, que é o néfron, então é uma unidade organizacional do rim. O néfron, ele é responsável basicamente por dois processos. O processo de ultrafiltração glomerular, né? Então, devido forças que vão estar agindo ali no glomérulo, vai haver a ultrafiltração, e a partir dos túbulos desse néfron vai haver a reabsorção, a secreção de muitas substâncias que são necessárias ao organismo, certo? Então, o néfron, que é a unidade organizacional do rim, é responsável por dois processos principais, que é a ultrafiltração glomerular e a reabsorção, secreção tubular. Então nós temos o néfron como uma unidade morfofuncional do rim. Então a gente tem aqui uma imagem de um corte longitudinal no néfron, aqui no rim, e a gente vai dar uma ampliação nesse corte. A gente consegue observar uma região do córtex do rim e a região medular, e a gente consegue observar que o néfron, que essa unidade, ela participa das duas regiões, tanto dessa região cortical quanto dessa região medular. Então, na região do córtex do rim, observa-se principalmente o glomérulo, que é responsável pela filtração do sangue. Então, a gente observa os glomérulos e o túbulo contornado proximal quanto o distal. E na região da medula renal estão localizadas principalmente a alça de Henle. Então a gente consegue observar que a unidade morfofuncional do rim, que é o néfron, ele é composto por uma cápsula de Bowman recobrindo o glomérulo, túbulo contornado proximal, alça de Henle e túbulo contornado distal. Essas são as principais estruturas de um néfron, certo? Então a gente consegue observar o glomérulo, responsável pela ultrafiltração do sangue, localizado na cápsula de Bowman, que a gente chama. Então, devido a várias pressões, né, vale ressaltar que nós observamos uma artéria que leva o sangue para dentro do glomérulo e uma que vai sair o sangue do glomérulo. Então, dentro desse glomérulo, aqui no espaço de Bowman, vão agir várias pressões que vai fazer com que esse glomérulo seja capaz de filtrar o sangue que está aí por dentro passando, certo? Uma vez filtrado, esse filtrado passa pelo túbulo contornado proximal, passa pela alça de Henle, localizado na medula do rim, e passa pelo túbulo distal até cair no que a gente chama de duto
coletor que vai levar essa urina até os uréteres, certo? E a partir daí a urina vai seguir o seu caminho, que é considerado normal. Então, novamente, uma imagem mostrando a unidade morfofuncional dos rins, que é o néfron, composto pelo glomérulo, responsável pela ultrafiltração, localizado na cápsula de Bowman, e aqui o espaço de Bowman, onde vai cair o ultrafiltrado. Então, nessa cápsula de Bowman, esse ultrafiltrado, ele vai se deslocar, vai ser deslocado até o túbulo contornado proximal, depois vai passar pela alça de Henle ou asa de Henle, ser transportado até o túbulo contornado distal e a partir daí desembocar no duto coletor. E a partir daí vai cair nesse duto coletor até atingir o uréter. Lembrando que são 1.250.000 néfrons que existem no rim. Então são várias unidades trabalhando na ultrafiltração do sangue para a formação da urina. Então, no glomérulo, como eu falei para vocês, que ocorre a filtração do plasma sanguíneo, vai ocorrer o que a gente chama de ultrafiltração glomerular. O que seria essa ultrafiltração glomerular? É justamente a passagem seletiva de pequenas moléculas através do glomérulo, por exemplo, água e íons. Esse processo de passagem dessas moléculas, ela ocorre, como eu falei para vocês, no espaço de Bowman. Então, aqui novamente mostrando uma imagem apenas do glomérulo que está inserido no néfron. Então, lembrando que os glomérulos, eles estão localizados principalmente na parte cortical, no córtex do rim. Então, a gente observa o glomérulo com várias ações, várias pressões, fazendo com que água e íons caiam justamente nesse espaço de Bowman, e o resultado dessa ultrafiltração caia a partir daí nos túbulos renais, onde vai ocorrer tanto a reabsorção quanto a liberação de certas substâncias. Como eu falei para vocês, agem diversas pressões nesse glomérulo para que haja esse ultrafiltrado. É o que a gente chama de pressão efetiva de filtração. Essa pressão efetiva de filtração, ele é o resultado da soma de todas as pressões que estão agindo sobre o capilar, como por exemplo, pressão hidrostática sanguínea glomerular, pressão hidrostática capsular, pressão coloidosmótica sanguínea, né? Então, pressão de filtração. Então, a gente tem a soma dessas diversas pressões agindo no glomérulo, agindo nesse capilar desse glomérulo, para que haja a formação de um ultrafiltrado que vai ser encaminhado para o túbulo contornado proximal, o túbulo proximal. O sangue, ele entra pela artéria aferente e sai pela artéria eferente. Ainda no glomérulo, como eu falei para vocês, ocorre a formação do ultrafiltrado. E o que a gente observa nesse ultrafiltrado? Constituintes plasmáticos, como por exemplo, quase tudo, né, exceto quase todas, proteínas e substâncias ligadas a elas, no caso, as proteínas. Então a gente observa alguns constituintes plasmáticos, certo? Uma vez ocorreu a soma dessas pressões, formou-se um ultrafiltrado. Esse ultrafiltrado, ele passa para o próximo constituinte desse néfron, que é o túbulo proximal. Nesse túbulo proximal é que ocorre a formação da urina propriamente dita. A gente fala que esse túbulo proximal,
é a parte metabolicamente ativa do néfron, porque é nesse local que ocorre a reabsorção passiva, ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, de forma que não há gasto de energia. Então a gente observa a reabsorção passiva de glicose, creatinina, ácido úrico, aminoácidos, né? Então essa reabsorção passiva pelas células localizadas nesse túbulo proximal. Então forma-se esse ultrafiltrado, passa muita coisa e depois esse material que passou, ele é pego de volta. Então, além disso, ocorre 100% da reabsorção de cloretos, bicarbonato, fosfato, potássio e proteínas. E reabsorção de 60% a 80% do volume do filtrado glomerular. Então, forma-se o filtrado, mas reabsorve-se ele, certo? O que mais acontece no túbulo proximal, que é a parte metabolicamente ativa do néfron? A secreção de 90% de hidrogênio secretado pelo rim, além de amônia e ácidos orgânicos, né? A reabsorção dessas substâncias, ela é obrigatória e independe da necessidade do organismo. Lembrando que muito hidrogênio é secretado e por isso que normalmente a urina apresenta um pH bastante ácido. Depois do glomérulo, depois desse ultrafiltrado produzido ali, caindo lá na cápsula de Bowman, e esse ultrafiltrado passando para o túbulo proximal, depois do túbulo proximal, esse filtrado ele passa por uma alça, por um túbulo que a gente chama de ramos ascendente e descendente, da alça nefrônica, da alça de Henle. Lembrando que já essa região da alça de Henle, ela está localizada mais ali na região da medula renal do rim, tá? Naquela região mais central do rim. Nesse local, nessa alça nefrônica, ocorre a reabsorção adicional de água através de um mecanismo de troca de contracorrente, seguido por uma diminuição do volume inicial e absorção de sódio e cloretos. Então, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo proximal, alça nefrônica, alça de Henle, asa de Henle. Esse ultrafiltrado vai para o túbulo contornado distal, né, que também ocorre a formação da urina. Nesse túbulo contornado distal ocorre o ajuste da concentração de eletrólitos. Nesse momento a gente observa a ação do hormônio antidiurético, que justamente ele vai controlar a absorção de água, fazendo com que haja o equilíbrio osmótico. Então vai haver a secreção ou não de água e a secreção de íons de hidrogênio, reabsorção de sódio e bicarbonato, justamente para manter o pH dessa urina, né? Basicamente a gente observa um pH mais ácido, então vai fazer a regulação ácido-base da urina. Depois disso, esse processado, ele cai no túbulo coletor, que a partir desse momento a gente observa o processamento, a transformação final do filtrado em urina hipertônica. O que seria uma urina hipertônica? Altamente concentrada, certo? O que a gente observa? A reabsorção de água, a excreção de água para poder controlar essa concentração da urina. O que a gente observa? Que a diurese normal de um adulto varia, é claro, de fatores como transpiração, ingestão de líquido, mas em média de 800 a 1,8 litro por dia, em 24 horas. Então, a diurese normal, ela depende do volume corporal, do quanto que você consome de água, do quanto que você transpira. Então, se a gente for levar em consideração aqui a nossa região, é uma região que a gente acaba formando muita urina. Por quê? A gente sente muito calor, a gente sente muita sede, a gente bebe muito líquido, a gente transpira muito e a gente excreta muito líquido, né? Então,
A gente tem uma urina, apesar da sudoração intensa, uma formação bem grande devido à quantidade de água que a gente ingere, tá? A partir dessa formação da urina, essa urina ela é encaminhada para dois tubos que tem em média 10, 12 centímetros, que são os uréteres, né, lado direito, lado esquerdo. Esse uréter, ele é um túbulo muscular, é um tubo feito de tecido muscular que vai unir o rim à bexiga. Esse uréter, ele tem capacidade de contração devido ao seu tecido muscular e realiza também movimentos peristálticos, igual, por exemplo, a tuba uterina que eu falei na aula passada, que também faz movimentos peristálticos de contração. O uréter, ele apresenta 3 regiões. Lembra que a gente já saiu dos rins? Uma região abdominal, que é aquele uréter que está passando pela cavidade abdominal. Um uréter pélvico, com a parte pélvica que está passando pela região pélvica. E uma intramural, que a gente chama que é uma região do uréter que está em contato com a bexiga em si. Então eu trago aqui para você uma imagem dos rins. Esqueci de falar que nos rins estão localizadas 2 glândulas, tá? As suprarrenais. Essas suprarrenais são glândulas que secretam hormônios que vão agir também, além de outros locais do corpo, aqui no próprio rim, na concentração, no equilíbrio da pressão arterial. Então nós temos aqui o uréter com a região abdominal, o uréter pélvico e a intramural que está em contato com a bexiga. E a bexiga urinária é o órgão que vai fazer o reservatório da urina. A função dele é fazer reservatório de urina. Qual a localização da bexiga? Está situada posteriormente, ou seja, atrás da sínfise púbica. Como eu falei para vocês, a função dela é fazer o reservatório de urina. Então, dependendo, é claro, da variação anatômica de um indivíduo para o outro, essa bexiga, ela armazena em média 500 ml de urina. Mas o desejo de micção ela já ocorre por volta de 350, porque dá vontade de urinar e então você consegue reservar um pouco mais de urina. Imagina a situação se o desejo de mixar ocorresse justamente no limite máximo de reservatório de urina. Tava todo mundo aí usando fralda descartável, né? A gente não ia querer isso, certo? Então a bexiga urinária, a forma, o tamanho dela e a relação com os órgãos vizinhos depende da plenitude, da fase em que se encontra o órgão vizinho, da idade do sexo. Por exemplo, com o tempo, né, a pessoa pode ter incontinência urinária, que a bexiga ela não consegue reter a urina, né? Isso ocorre pela idade, principalmente em mulheres. Vale ressaltar que em recém-nascidos, a bexiga urinária ela não está localizada ali atrás da sínfise púbica, ela está localizada na posição abdominal e só vai atingir a pelve lá na puberdade. No sexo masculino, a bexiga fica na frente do reto e no sexo feminino, a bexiga fica em frente ao útero. Então, uma imagem mostrando a localização da bexiga, que é à direita da bexiga masculina, localizada posteriormente à sínfise púbica, tá? E anteriormente ao reto, certo? Então, aqui é a bexiga. E no sexo feminino, lado direito, lado esquerdo, desculpa, a bexiga localizada posteriormente à sínfise púbica e anteriormente ao útero. E por fim, o último componente do sistema urinário, que é a uretra. A uretra masculina ela é mais longa que a uretra feminina, lembrando que a uretra é um órgão que pertence tanto ao sistema excretor quanto ao sistema reprodutor quando vocês estão falando do sexo masculino. Então é o último sistema das vias urinárias localizadas junto com o sistema genital. Eu falei para vocês na aula passada, a uretra feminina ela é mais curta porque ela está mais propensa à ocorrência de infecções urinárias, é proliferação bacteriana, certo?
Então, é uma aula bem resumo que eu falei para vocês do sistema renal. É importante que vocês leiam o material que eu deixei no SIGA e leiam também o site que eu mandei por e-mail, pro e-mail da turma, que ele é muito interessante. Ele explica bem, de forma bem aprofundada e mostrando as imagens de maneira mais explicativa. Então, eu espero que você tenha gostado desse bate-bola, dessa conversa rápida sobre o sistema urinário, que por sinal era o que eu falaria na nossa aula normal. Abraço a todos. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail aí para o meu e-mail institucional. Não aceito e-mail no meu outro e-mail, certo? aline.correa@unifespa.edu.br. Boa noite a todos.